Bom. O Vadi. Foi muito bom. A Maria do Rosário, a Margarida, Salomão. 3 horas. Nas redes do Vadi, né? Eu vi Não, entrou muita rede da Maria do Rosário. Tinha mais de 800 pessoas acompanhando. Legal. Hoje nós vamos estar em bastante redes aqui, do PT Nacional, PT do Paraná, liderança da Câmara, liderança do Senado. Maravilha. Tem bastante gente. Eles estão retransmitindo. Maravilha. Tem mais gente aderindo aí, daqui a pouco ela vai me dar um ok aqui. Estou aguardando o teu ok, Angélica. Deixa começar. Preciso de um ok seu, viu, Angélica? Eu não consigo ler texto. Deputado, começou. Tá me escutando? Estou ouvindo. Estou te ouvindo bem, Angélica. Olá, pessoal. Uma boa noite a todas e a todos. Hoje uma noite especial. Tenho a alegria de compartilhar a tela aqui com vocês, com meu pai, José Dirceu, que eu amo muito. Ele está lá em Brasília, eu estou aqui em Cruzeiro do Oeste, no Paraná. Nós já estamos, acho que, mais de um mês, né, pai? Sem se encontrar, sem estar junto presencialmente, em razão do distanciamento social e do isolamento. Eu vou guardar um pouquinho aqui, pessoal. Estou vendo que tem bastante gente aderindo ainda à transmissão, muita gente aí ligada no YouTube, ligada no nosso Twitter, ligada também no Facebook. Agradecer a liderança da Câmara e do Senado, que está retransmitindo. Agradecer ao PT Nacional, ao PT do Paraná, que também está retransmitindo. E todas as demais parcerias aí que foram feitas nessa noite para esse bate-papo aí que é inédito, né? Nós já fizemos debate juntos presencialmente, já demos entrevista juntos presencialmente, mas pela internet, à distância, cada um em um canto diferente, é a primeira vez. Pai, como é que você está? Tudo bem? Tranquilo, Converse bem. um pouco com o pessoal aí, dê uma boa noite. Boa noite a todos e todas. Minha gratidão pelo convite ao Zeca, meu filho. Uma alegria estar com ele novamente, ainda que aqui virtualmente, né? Mas é agora um grande instrumento, poderoso instrumento. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção. Estou com saudade de você, quero deixar aqui, né, primeiro uma mensagem de carinho. Obrigado. Filho. Saber como é que está a Maria Antônia, como é que bem, estão as coisas em Brasília. Saiu para passear aqui com o cachorro, está bem. Está fazendo aula das 2 às 6, né, online. De manhã eu faço algumas tarefas com ela. Retomei as Memórias 2, estou escrevendo. Tenho feito um diário, tenho feito artigos semanais, tem muitos lives. Hoje eu fiz um, mas ontem eu fiz 3. Aliás, anteontem não deu certo um live que eu ia fazer com a Luziane, a nossa ex-prefeita, a nossa deputada do Ceará, a Loura, a nossa loira, que acabou não dando certo. Tenho articulado, conversado, acredito que estamos pegando a embocadura. Nosso PT, nós estamos pegando a embocadura. Acho que estamos retomando a iniciativa, saindo da defensiva. É um momento muito especial. E um momento que nós vamos também, felizmente, né, demos um salto nas redes, né? Começamos a entrar na era mesmo digital, com essa plataforma que o PT criou, que eu já me inscrevi e demando e solicito a todos que se inscrevam, que é um instrumento poderosíssimo, né? A pandemia, que é uma tragédia, né, nos trouxe essa necessidade que revelou a importância dos lives, das redes, das videoconferências, como é que nós podemos economizar, como é que nós podemos falar com centenas de milhares de pessoas abrindo nossas reuniões do Diretório Municipal, das bancadas, reuniões com vereadores, prefeitos, com diretórios regionais, com diretórios, 3, 4 mil diretórios municipais ao mesmo tempo, com 100, 200 mil filiados, e votar, consultar, democratizar
as decisões no PT, né? Inclusive em São Paulo, estão dizendo que vão fazer pelo diretório municipal a escolha de candidato, porque a pandemia e o isolamento impede que se faça uma prévia. Não é, isso não é crível, eu não consigo acreditar que é verdade. Vamos consultar os filiados pela internet, pela web, para isso que existe. É um instrumento poderoso. Então quer dizer que você está cada vez mais digital. Isso é muito bom. Eu já fazia muito, tenho feito ainda mais agora, até por poder estar em casa e por estar impedido, né? Você sabe, eu viajava muito, visitava aqui as mais diferentes regiões do estado, ia e voltava a Brasília, Curitiba, São Paulo, e agora, é claro, essa é a ferramenta que a gente está muito bem utilizando. Tem muita gente comentando aqui, viu, pai? Quero agradecer os comentários, tem muita gente curtindo. Quero pedir para quem ainda não compartilhou, faça aí o compartilhamento, clica aí no botãozinho de retweet ou no botãozinho de compartilhar, se você está no YouTube, está no Twitter ou está no Facebook, que aí nós vamos ter uma audiência ainda maior, mas a audiência já está muito grande, então eu quero agradecer a todos. Pai, eu queria, claro, ouvir de você, todo mundo que está online aqui já está perguntando, já está comentando, né? O que a gente quer ouvir é uma avaliação aí, né? Pode ser até um pouco mais longa, né? Como é que o Bolsonaro surgiu, ao que se deve a eleição de um insano, de um irresponsável, né? Até chegar a uma avaliação mais recente aí do que foi essa última semana. Fala um pouquinho aí que o pessoal tá com saudade de te ouvir. Tô rindo aqui porque chegou a dona Simone aqui com o André Espanhol, meu amigo. Nós tomamos uma cervejada hoje. A vaquinha, vai. Não, é porque a gente tá dizendo que vai passar. Tudo bem, André? Beijo. Fizemos um churrasco hoje aqui, tomamos umas cervejas para relaxar. Também viajei muito, né? Antes de eu parar, dia 14 de março em Brasília, até porque dia 16 era meu aniversário, dia 17 nós íamos fazer uma festa e cancelamos. Eu fui a 5 estados. Visitei Petrolina, Juazeiro, Maceió, Inhapi, Aracaju, Estância, Itabaiana e São Cristóvão. Depois fui a Teresina e Paraíba. Depois voltei e fiz Recife, Garanhuns e Caruaru. Andei muito pelo país. É muito importante viajar. É muito importante ter contato com a militância, pelas rádios, pela imprensa, pela televisão, falar com a sociedade e com os outros partidos, com os sindicatos. Visitei MST, as federações de trabalhadores, tive com estudantes, tive com o governador de Pernambuco, o Paulo Câmara e o prefeito, fui visitar o Érico, tive com o Zé Queiroz e o Volney, que é meu companheiro, deputado, líder do PDT, tive com o Josias Gomes, nosso deputado. Eu ia até viajar, visitar também Paulo Afonso, queria muito ir a Paulo Afonso, que acabei não podendo. Quero iniciar dizendo que é evidente que todos nós temos consciência que vivemos um momento muito especial, talvez um momento decisivo desses últimos anos, né, de 2013 para cá, 2007, 2013 para cá, esses últimos 7 anos, porque é evidente que estamos retomando a iniciativa política, né? A natureza do governo Bolsonaro está se expondo a cada dia e cada vez mais a sociedade, né, vai tomando consciência que trata-se de um governo de extrema-direita. Inclusive, esse episódio hoje, do Boeing, a Boeing desistir, né, da fusão, da incorporação da Embraer, da desnacionalização da Embraer, da liquidação da nossa autonomia científica e tecnológica numa área tão importante, não só para a defesa nacional, mas para a inovação tecnológica e industrialização do Brasil e para o comércio exterior do Brasil. É o sinal dos tempos. As redes mundiais que a globalização constituiu estão sendo rompidas, cadeias de produção de valor estão sendo rompidas. A China, por exemplo, quando ela para o fornecimento de insumos, de peças, né, de equipamentos, de matérias-primas para o mundo todo, se corta. Então é hora de repensar, com a pandemia, o Brasil, repensar o nosso desenvolvimento.
E hora também de dar um basta ao Bolsonaro, do fora Bolsonaro e do impeachment. Bolsonaro é incompatível com a própria luta contra a pandemia, com a própria luta pela vida, pela saúde pública, porque ele sabota a luta contra a pandemia. Ele e o seu governo, com o apoio das Forças Armadas. Isso é uma realidade dos militares que o apoiam, que o sustentam, que integram o seu governo. Essa é a primeira questão. A segunda é que ele está levando o país a um desastre, porque ele quer fechar em suas mãos todos os poderes. Veja bem, ele, em agosto, setembro do ano passado, controlou o COAF, o Ministério Público e a Receita, e começou uma luta para controlar a Polícia Federal, que conseguiu agora. Ele ataca a Câmara, o presidente da Câmara, ataca a imprensa, a mesma imprensa que lhe deu condições de ser presidente, a imprensa que apoiou o golpe contra a Dilma, a imprensa que endeusou Moro e criou a Lava Jato. Essa imprensa agora se vê sob ameaça de censura e de ataque de Bolsonaro. E ele ataca o Supremo e estimula movimentos golpistas, movimentos evidentemente com caráter de milícias, caráter militar, contra a democracia. Pelo autoritarismo, pelo obscurantismo, ataca a cultura, a universidade. Não só não deu recurso, como desestruturou a nossa ciência e tecnologia. Veja o absurdo. Como é que um país que tem umas forças armadas que nos custam 100, 120, 140 bilhões por ano, como é que é possível? Como é que é possível as Forças Armadas? Simone, o barulho todo entra aqui, Simone. No som. Como é possível? Você tem a Simone aí, de vez em quando a minha mãe faz uma dessas aqui também. Viu? Isso é live. Quando é ao vivo é assim, quem sabe faz ao vivo. E ao vivo tá sujeito a tudo isso. Vamos lá. A live significa a live. Vamos lá que Eu não acredito. a transmissão tá boa. Eu estava dizendo que... Agora eu me perdi o que eu estava dizendo. Eu vou fazer uma pergunta aqui, porque eu estou vendo os comentários aqui, né? Tem muita gente publicando nesse sentido, né? Não acredito. Né? Qual que é o papel, né, principal que o PT tem que desempenhar nesse momento, né? Tem muita gente aqui comentando nesse sentido, né? O que a gente espera, o que é necessário que o PT intensifique aí a partir de segunda-feira, ao longo dessa próxima semana. O PT, pelo seu legado, pela força política e social que tem, pela liderança do Lula, né, tem que tomar a direção e a vanguarda da luta pelo impeachment, do fora Bolsonaro. Nós somos um partido que, apesar de toda guerra mediática, jurídica, política, que fizeram conosco de 2013 a 2018, apesar do impeachment, que é um golpe parlamentar jurídico da nossa presidente Dilma, da prisão do Lula após um processo sumário político de exceção, da nossa derrota em 16, nós levamos o nosso candidato ao segundo turno com 37 milhões de votos e ele teve 45 milhões de votos no segundo turno. E o Lula venceria as eleições de 18, o mais provável. Ou, se tivesse em liberdade, elegeria o Haddad. Então, nós somos uma força política que temos que firmar uma posição clara sobre... Esse é um governo, além do caráter dele antinacional e antipopular, de desconstrução do Estado Nacional e do Estado de Bem-Estar Social. Você vê, eu estava dizendo, o Brasil é um país industrializado, um país rico, porque o Brasil é rico. O Brasil tem pobreza por causa da concentração de renda e de riqueza e da propriedade. Não porque ele não seja rico, porque se nós dividirmos a riqueza do Brasil pela sua população, dá 11 mil reais por família por mês. Mas 1% tem um terço da renda, 10% da população tem a metade da renda. Portanto, trata-se de uma nação
desenvolvida, com indústria de base, com ciência e tecnologia, com universidades, com a indústria mais moderna do mundo, os maiores mercados internos do mundo, quinto território, quinta população, uma das 10 maiores economias do mundo, e não produz máscaras, não produz respiradores, não produz luvas. Um país, portanto, que as Forças Armadas não se prepararam para uma pandemia, para um desastre natural, não tem defesa civil no país. Então, isso mostra que o desmonte que eles fizeram do Estado brasileiro, o descaso que eles fizeram pela saúde, porque eles cortaram 30 bilhões da saúde, o governo Temer, mas deram a previdência para os militares e mantiveram todo o orçamento das Forças Armadas, mas cortaram na universidade, cortaram na ciência e tecnologia, nos institutos como Butantan, Fiocruz. Todo dia nós vemos no rádio e na televisão a situação desses institutos. Então, é de nossa responsabilidade política, o imperativo moral, nós exigirmos que o Bolsonaro sofra um processo de crime de responsabilidade. Até porque, depois da demissão do Moro, que é parceiro de Bolsonaro, negociou com ele o Ministério da Justiça em troca do impedimento do Lula, da condenação do Lula, não investigou, na verdade, se nós observarmos, a família Bolsonaro, o Laranjal do PSL, As rachadinhas. Não, as rachadinhas, patrimônio da família, toda a situação das milícias, toda a relação com as milícias, assassinato do Anderson e da Marielle. É uma situação que, como se explica, que não só o Moro, mas o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, tem grande parte da mídia, uma parte importante da mídia, mantido toda essa investigação, certo, em banho-maria. Na verdade, na impunidade. Agora a crise de poder entre eles, porque o Moro é candidato a presidente da República, é o candidato dos sonhos da Globo, leva ao rompimento. Mas, na verdade, durante todo esse tempo, houve impunidade, conivência, na verdade, apoio ao Bolsonaro. Então, eu acho que o PT tem uma situação, inclusive, privilegiada, porque na Câmara dos Deputados nós temos a maior bancada, né? Nós temos 4 governos no Nordeste. O Nordeste é uma grande reserva político, social, eleitoral do PT e das esquerdas. Do Amapá até Bahia são governos de oposição a Bolsonaro. Um do PCdoB, um do PSD, certo? 2 do PMDB, certo? 4 do PT. E nós temos ainda essa fantástica força política e social que é o nosso legado, que pode comparar agora toda a política que nós fizemos pelos bancos públicos, pelo SUS, pela educação, pela universidade, pelo combate à pobreza, pelo fortalecimento da agricultura familiar, da indústria nacional, de um projeto de desenvolvimento nacional. É só comparar com o governo Temer e com o governo Bolsonaro. Então, é hora de nós irmos para a sociedade dizer claramente que nós precisamos de um outro governo, uma alternativa que retome o fio da história, retome o papel do Estado, dos bancos públicos, do mercado interno, das estatais, da distribuição de renda, e propor uma reforma bancária, financeira, porque os juros e os bancos hoje são os propriadores da renda nacional, concentram a renda, uma reforma tributária, porque ela também concentra a renda, cobra de quem ganha menos, não cobra de quem ganha mais, lucro, dividendo não paga imposto, imposto de renda no Brasil, das empresas, da pessoa jurídica é baixíssimo, grandes fortunas, herança e doação não paga, todo imposto está sobre bens e consumo e não sobre a propriedade e a renda, e uma reforma política que o Brasil precisa. Então, é uma hora de desvendar o caráter nefasto, antinacional, antipopular das políticas neoliberais e apresentar uma proposta, e unir as esquerdas. É muito importante unir as esquerdas. Quando os líderes pediram a renúncia do Bolsonaro, o Ciro, o Boulos, o Haddad, o Dino, aquilo foi muito importante. Na Câmara, quando nós apresentamos uma proposta de reforma tributária, plano emergencial, votamos junto na reforma da Previdência, no pacote anticrime, e agora, em toda a política de sustentação da saúde pública, que agora é a hora de sustentar a saúde pública, fazer a solidariedade social nos bairros, combater o governo nas redes,
apoiar nossos governos, apoiar os governos estaduais, que o Bolsonaro não quer, porque eles precisam de apoio, porque vão perder 30%, 40% do ICMS. Não é possível que eles tenham que pagar 7%, 12%, 13% da receita líquida da dívida pública com a União, uma dívida que é papel, que pode ser, inclusive, anulada, que seria o correto. Então, eu acredito que nós temos uma oportunidade, infelizmente, nessa tragédia. O país pode se ver novamente no espelho e procurar novos caminhos, que espero seja nas eleições de 2022, agora e 2020, inclusive. Tem muita gente comentando aqui, eu vou trazer um dos comentários, né? Na verdade apareceu várias vezes, queria agradecer inclusive a quem está aí acompanhando ao vivo, pedir para que, além de comentar, falar a cidade que vocês estão, a região, o estado, falar um pouco da opinião política de cada um, além de curtir, vocês fizessem aí, pessoal, também um compartilhamento. Quando você compartilha a nossa transmissão, ela vai muito mais longe. É um bate-papo aqui, como eu disse, para mim, muito importante, né? Eu estou ao lado do meu pai, dividindo a tela, né? Um dos temas, pai, que você tem escrito, vi fala sua externando bastante preocupação, é a questão dos militares, né? Gente indo para a rua, pedindo intervenção militar. Nós tivemos uma série de reações, teve uma decisão agora recente, né, do Supremo Tribunal Federal impedindo, né, o governo de fazer qualquer tipo de manifestação em relação a isso. Foi pedido, inclusive, ao ministro da Defesa que ele retirasse imediatamente uma carta que estava publicado no site do Ministério da Defesa. Qual é o perigo de tudo isso? O que está por trás? O que pode acontecer? O que tem ocorrido? Fala um pouco sobre esse tema, que é uma das questões que o pessoal mais comentou hoje aqui no início da transmissão. Bem, é evidente que os militares não podem fazer política ou participar da vida política do país, por uma simples razão que eles têm armas. É a mesma coisa de você negociar com o proprietário do teu apartamento ou aluguel, você como inquilino, e ele colocar uma Browning 9mm em cima da mesa, ou uma metralhadora em cima da mesa, uma submetralhadora em cima da mesa. Os militares não podem fazer declarações como as feitas pelos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, dia 31 de março, na ordem do dia, fazendo apologia do golpe militar. Não é só a nota do Ministério da Defesa que está no site do Ministério da Defesa. Não podem. Como eles não podiam e fizeram aquele Twitter, o Twitter que eles fizeram no dia do julgamento do habeas corpus do Lula, que o Vilas Boas, comandante então do Exército, fez, o general, que virou chefe depois do Exército, essa coisa nefasta que o Castelo Branco e o Geisel tinham praticamente feito desaparecer das Forças Armadas. E também o Estado-Maior do Exército, que se reuniu no dia do habeas corpus para publicar uma foto da reunião como pressão sobre o Supremo Federal. Os militares governaram o Brasil de 64 a 85 com uma ditadura, de 37 a 45 com Getúlio no Estado Novo. Então, a presença dos militares na vida política do Brasil faz parte da nossa história. Não nos iludamos. Toda a década de 20, os tenentes se levantaram contra a República Velha. Em 32, São Paulo se levantou e os militares se dividiram. Em 35, houve uma insurreição militar de oposição ao governo Getúlio, comunista, democrata, liberais, que era a Ação Libertadora Nacional. Em 37, os integralistas se levantaram. O Getúlio deu golpe. Os militares tentaram tomar o poder, impedir a posse do Lula em 50, porque eles eram um braço armado da UDN. Como o lajavatismo é um braço armado da direita brasileira, que os militares vão se tornando. Eles tentaram impedir a posse do Juscelino, que o Lott deu um contragolpe e impediu. Eles tentaram impedir a posse do Jango, que o Brizola impediu, dando armas para o povo e dividindo o terceiro exército. E deram o golpe em 64. Então, a presença dos militares na vida política do país é uma constante. Acontece que o exército da década de 30 era um exército que queria a industrialização do Brasil, queria criar as bases do Estado brasileiro. E, ao mesmo tempo, que se dividiu. Uma parte do exército apoiou a Alemanha, a Itália e o Japão. E outra parte, os aliados, a França, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos. E o Brasil enviou a Força Expedicionária
brasileira para a Itália para combater contra o nazifascismo. Eles voltaram para dar golpe, para apoiar o DN durante mais de 20 anos, até conseguirem o golpe de 64. Então, nós não podemos tolerar. E vamos lembrar que na Bolívia houve um golpe de Estado contra o governo democrático, que a PM deu o golpe. O Exército só pediu a renúncia do presidente Evo Morales. Quem ocupou as instalações governamentais, meios de comunicação, e começou a reprimir barbaramente a oposição foi a Polícia Militar. E uma das bases do bolsonarismo são as polícias militares e as milícias. E as baixas e os oficiais do Exército. Bolsonaro não perde semana que ele não vá numa formatura, num clube militar, numa unidade militar. Fica, como dizia antes, né, tentando. O Castelo Branco falava que eram vivandeiras que iam aos quartéis estimular os militares para participar da vida política do país. Né? A cisânia, implantar a cisânia nos quartéis. Na verdade, o elemento militar hoje é determinante. A reforma da Previdência deles é um escândalo. O Palácio do Planalto, a presidência e o Ministério, grande parte é militar. E os militares ocuparam milhares de cargos públicos. Inclusive, hoje, é a busca de olerite. A busca de olerite. A verdade é essa. E a reforma da Previdência deles deu aposentadoria sem limite de idade, integralidade, paridade, ajuda de custo, verbo de representação, uma gratificação de habilitação até 75% do salário, 45% de aumento, o Temer já tinha dado 23%, e aí você vê a situação, como eles tratam os servidores públicos em geral, como eles tratam os trabalhadores, tem que baixar salário, tem que tirar direitos, tem que baixar o custo do trabalho, ou seja, diminuir a participação do trabalho na renda nacional, diminuir mais a demanda, o mercado interno, o consumo, porque concentra a renda. Você concentra a renda em aluguéis, no rentismo, certo? Em dividendos, você está tirando do trabalhador, está tirando do investimento. A verdade nua e crua hoje é que o problema militar é um problema grave, não é só o Bolsonaro. E uma das forças que mantém o Bolsonaro é o apoio militar que ele tem. Até quando? É a pergunta que o país faz. Porque agora ele está, na verdade, fazendo um acordo com partidos do Centrão, em troca de cargos, participação em ministérios, em estatais, em bancos públicos, para formar uma maioria na Câmara, porque a Câmara dos Deputados e o Supremo impediram que o Bolsonaro fizesse censura, escola sem partido, governasse por decreto-lei, continuasse com a política dele gravíssima com relação ao meio ambiente, às terras indígenas. Quem tem impedido isso somos nós, do PT, do PSB, do PCdoB, do PSOL, da Rede, do PV. Né? Somos nós e os partidos chamados partidos do Centrão, que inclusive evitamos o pior na reforma da Previdência. Correto. Começou a tocar meu telefone aqui também. Estamos te ouvindo bem. Estão me ouvindo? Está me ouvindo? Estamos ouvindo bem. Sim, eu não estou te ouvindo. É isso. Mas eu estou te ouvindo bem. Eu acredito que essa questão dos militares é uma questão gravíssima e que todos os democratas têm que se unir. Questão de censura, agressão ao meio ambiente, ocupação de terra indígena, ataque à universidade, à educação, ataque à ciência e tecnologia, ataque às liberdades democráticas, aos direitos dos trabalhadores. Nós temos que nos unir com todos que se opõem a Bolsonaro. Quando nós vamos tratar do modelo econômico, da política econômica, nós não vamos ter unidade com muitas forças políticas que se opõem ao Bolsonaro, né? Como o PSD, o DEM, os partidos do Centrão, porque aí estão com o capital financeiro bancário, estão com o ultraliberalismo que está em xeque no mundo também. A coronavírus, infelizmente, veio revelar a chaga que é o capitalismo financeiro hoje no mundo. A chaga que é o império norte-americano. A desigualdade crescendo no mundo, a pobreza e as economias estagnadas, a Europa estagnada. Inflação baixa, juro baixo, estagnação. Xenofobismo, autoritarismo, ataque à imigração. A Europa
está cometendo um suicídio. Ela não tem crescimento populacional. Ela perdeu o bônus populacional há muito tempo. Ela precisa da imigração, mas não aceita porque o capitalismo não é capaz de produzir emprego ou bem-estar social para as populações. Então vira uma sociedade de subconsumo, onde não há demanda, certo? E vai produzir para vender para quem? Sendo que a China ocupou o mundo, que é a potência emergente. Inclusive, essa guerra comercial do Trump é pela supremacia tecnológica da China, que na questão do 5G aqui no Brasil se revela. O Trump está adotando medidas que estão desglobalizando o mundo. A pandemia rompeu as cadeias, todas as cadeias globais de produção e de valor, e revelou a gravidade da situação do sistema financeiro, que tem uma bolha financeira que vem desde 2008, 2009, não foi resolvida em 2011, 12, repicou a crise, e pós-pandemia o mundo vai se ver diante da necessidade de uma reorganização do mundo. E o Brasil de uma reorganização do Estado da nossa economia, que nós devemos apresentar, inclusive, um projeto para o país com relação a isso. Todas as forças políticas de esquerda, todos os movimentos sociais, populares, rurais, todas as forças democráticas, devemos reconstruir o fio da história do papel do Estado brasileiro, do Estado de bem-estar social e de uma radical reforma tributária, agrária, urbana, financeira, bancária e política. Essa tem que ser a bandeira nossa, ao mesmo tempo que nós priorizamos o ataque à pandemia, o apoio à saúde, à renda dos trabalhadores, à solidariedade social, ao mesmo tempo que nós protegemos a população e mantemos o isolamento, até por testes ou por vacina, nós podemos superar o isolamento e a pandemia. Consegue me ouvir? Você me ouve? Está me ouvindo? Não me... Você não está me Não estou ouvindo? te ouvindo, Zeca. Tá. Estou ficando... Ah, tudo bem. Bem, há, evidentemente, uma avaliação que os prazos que a própria Justiça Eleitoral estabeleceu podem não ser cumpridos agora em abril. Já foi 4 de abril o prazo de filiação partidária. Os prazos vão começar a correr e nós vamos ter que fazer convenções. Então, a possibilidade da eleição ser adiada para 15 de novembro, o primeiro domingo de dezembro, é real. Mas é um momento importante, porque nós podemos fazer um balanço da situação do país, das cidades, apresentar candidatos e candidaturas nas cidades brasileiras, nas grandes cidades em todo o Brasil, e fazer um balanço do governo Bolsonaro. E também apresentar nossas propostas, apresentar nossa cara, de preferência em frentes de esquerda. E no segundo turno, em frentes anti-Bolsonaro, com todas as forças políticas. E o PT tem que superar a derrota de 16. Nós temos que fazer um esforço político para nós nos apresentarmos nessas eleições, não só para denunciar a política de Bolsonaro e exigir seu afastamento, né? Apoiar todas as medidas com relação à proteção do emprego, da renda, alimentação e para a saúde, né? E defender o isolamento, mas também, certo, nós apresentarmos nossas propostas e candidatos a vereadores e a prefeito para governar o país. É um momento muito especial. Nós temos defendido, eu tenho defendido, que nós façamos duas frentes. Uma frente democrática contra o Bolsonaro, obscurantismo, autoritarismo, e uma frente de esquerda para disputar o governo municipal, estadual e nacional. São dois movimentos, né, que nós devemos ter clareza. Né? Então, as eleições são importantes, porque o país todo, nas eleições, vai fazer uma reflexão sobre o que significou a eleição do Bolsonaro, uma reflexão o que significou a pandemia, uma reflexão qual é o papel do Estado brasileiro, porque agora ficou claro como é importante o Brasil ter um sistema único de saúde, ter educação pública gratuita, com merenda escolar, material escolar, transporte, como é importante ter a lei orgânica de assistência social, cadastro único, benefício de prestação continuada, Bolsa Família, como é importante ter o seguro-desemprego, o FAT, que é o FAT que financia saneamento e habitação. Como é importante a Previdência Social, porque agora a proteção que o povo tem vem dessas instituições que foram produtos da luta nos últimos 100 anos das classes trabalhadoras. Nada disso foi dado de graça por nós. Isso foi luta.
Dezenas de anos de luta, anos de repressão, de clandestinidade, de fechamento de sindicato, de cassação de mandatos de partido em 64 até 85, anos sem democracia de 37, sem sindicatos até 45, anos de repressão no governo Dutra. A classe trabalhadora, desde 1917, vem tentando se constituir como ator, agente político no país, ter vez e voz, lutar pela sua participação na riqueza que ela cria nacional. Então, é uma luta histórica que construiu esses instrumentos. Né? E também o papel dos bancos públicos. Não fosse os bancos públicos, como é que o Brasil agora ia sair dessa luta contra a pandemia? O BNDES, inclusive, o governo se recusa a colocar o BNDES em ação. Colocou a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, mas não colocou o BNDES, porque o BNDES pode financiar um programa de obras depois, e o Banco do Brasil, a Caixa Econômica pode financiar um programa de saneamento e de habitação. O Banco do Brasil, de reforma agrária, não só de apoio aos assentamentos, agricultura familiar, não só apoio ao agronegócio, porque nós temos que rever os métodos de produção no agronegócio com relação aos agrotóxicos, o uso da terra, o desmatamento, o avanço sobre a Amazônia. Mas os bancos públicos podem financiar o desenvolvimento científico e tecnológico. E a maior riqueza que o Brasil teria nesses 30 anos, que é o pré-sal, eles entregaram a renda agora para os estrangeiros. As reservas e a renda. Uma renda que é criar um fundo soberano para o Brasil investir em saúde, educação, meio ambiente, ciência e tecnologia, como faz todos os países do mundo. Os países que têm uma riqueza, seja cobre, seja níquel, seja petróleo, o que eles fazem? Uma parte dessa renda é apropriada pelo Estado para investir, não pelas empresas estrangeiras, não pelas empresas privadas, pelo Estado, para investir no desenvolvimento econômico e social do país, principalmente na inovação tecnológica. Nós observarmos a China, ela cresceu por 4 condições: revolução tecnológica, bancos públicos, controle sobre a moeda e o câmbio e o mercado interno, as estatais e o mercado interno. A integração do mercado privado, das empresas privadas com as empresas estatais. Agora mesmo a China responde da maneira que responde ao coronavírus, porque tem esse modelo. Então nós temos que estudar, inclusive, o modelo de outros países, experiências dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, e comparar com a China. Olhar o Vietnã e comparar com outros países da Ásia, para nós vermos por que esses países avançaram na revolução científica e tecnológica, no bem-estar social, na industrialização, na autonomia e independência, porque o Brasil hoje é dependente do capital financeiro internacional. E esse governo vai nos submetendo cada vez mais, inclusive nós viramos um satélite dos Estados Unidos em política externa. Inclusive na questão das Forças Armadas, viramos satélite. O Brasil virou. Então é preciso retomar, inclusive, a soberania do Brasil. O último pronunciamento do ministro da Cultura e essa demissão do Moro revela o caráter desse governo. Revela a face verdadeira desse governo. No fundo, o Bolsonaro está protegendo a sua família. É esse o assunto. Os seus filhos. É esse o assunto. E ele quer controlar os órgãos de controle, a Polícia Judiciária, que é a Polícia Federal, o Ministério Público, que é o fiscal da lei, que é o que acusa, quer controlar a Receita, porque a Receita tem as informações sigilosas de todos os brasileiros, o COAF, porque o COAF é que pune os crimes, né? que viabiliza a informação para punição, para investigação e, se for necessário, a punição dos crimes financeiros. Ele vai controlando o aparato do Estado. Essa é a verdade. Agora ele quer controlar a Polícia Federal, já controlava a parte, que controla totalmente, porque o Moro foi conivente com a família Bolsonaro e não investigou as denúncias com relação à família Bolsonaro. Essa é a verdade. Agora, ele é o candidato, tu indica, da Globo, né? O candidato, pode ser que o centro tenha encontrado o seu candidato, que antes era o Huck, o Dória, né? Porque essa oposição liberal ao Bolsonaro, que combate também o obscurantismo dele e o autoritarismo, ela fecha totalmente com o programa econômico do governo Bolsonaro. Seria um bolsonarismo sem Bolsonaro, né, com o Moro. Então nós também temos mais esse desafio de combater em duas frentes, combater a extrema-direita bolsonarista e combater o centro liberal na disputa pelo governo do Brasil. Espero que eles não
permitam mais que o Bolsonaro continue sua escalação autoritária. Não tolerem mais isso, não se omitam. Agora o Fernando Henrique falou, ou ele renuncia ou será renunciado, que seria o impeachment. Né? Ainda bem, antes tarde do que nunca. Isso aí. Pessoal, vocês já devem ter percebido, né? Nós estamos ouvindo muito bem a fala do meu pai e ele não está me ouvindo. Eu não então, eu vou dar uma te sugestão para ele aqui. Ele vai desligar e ligar novamente. Eu não vi, põe de novo. Levanta o cartaz de novo. Tá. Ele vai desligar e vai ligar novamente. Eu tive que apelar aqui por um cartaz, para uma frase. Na primeira vez deu certo, né? Eu pedi para ele falar um pouco sobre as eleições. A gente ganhou aí mais uns 10 minutos, né? De uma belíssima, fantástica reflexão. Eu vou aproveitar aqui esse tempinho para agradecer quem está comentando. Eu estou vendo aqui muitos comentários, mas não quis interromper ele, obviamente, mas quero agradecer, vou ler depois com atenção todos os comentários, você que está no YouTube, você que está no Twitter, você que está nos acompanhando também pelo Facebook. Obrigado, pessoal, quem compartilhou, quem curtiu, quem comentou. Foi muito importante aqui a participação de todos vocês. Agora, acredito que... Está ouvindo já, pai? Tô ouvindo bem. É que às vezes tem que ligar e desligar. Ontem aconteceu isso comigo também. Quando alguém liga no telefone da gente, corta o sinal, corta o áudio. Acho que você recebeu uma ligação bem na hora aí. A conversa foi excelente. Eu estava aqui elogiando, agradecendo a você, as pessoas que participaram. Nós já estamos aí com 42 minutos, né, de transmissão ao vivo. Eu estou muito feliz. Primeiro, estava com saudade de você. Né? O que eu queria era estar perto, né, para poder abraçar, para poder beijar. A minha mãe está te mandando um beijo aqui também, direto de Cruzeiro do Oeste. Dá um beijo grande aí na Simone, um beijo grande na Maria Antônia. Estou com muita saudade da minha irmã, pequena, linda e maravilhosa. E que a gente possa se encontrar outras vezes nessa transmissão ao vivo. Eu estou sendo convidado para participar de transmissão ao vivo que outras pessoas estão fazendo, que eu sei que você vai participar, mas o nosso canal aqui, o nosso espaço está à tua disposição aí para outras vezes a gente está conversando e que com muita fé e coragem, né, a gente vença na política, vença esse período da pandemia e a gente possa se reencontrar aí em Brasília ou aqui no Paraná ou em São Paulo. Estou com muita saudade de você e vou deixar contigo aí as despedidas finais aí, o agradecimento, né, a todo mundo que curtiu, compartilhou e comentou a nossa transmissão, que foi um sucesso. Eu acho que bateu o recorde hoje. Dá um beijo na mãe, na Clara. Viu? A Camila, tua filha, está aqui em Brasília, eu tenho falado com ela. Realmente deu para matar a saudade da gente poder conversar, se ver aqui pela live. Estou muito feliz. E quero destacar o papel da nossa bancada, viu, Zeca? Com você, um dos integrantes da bancada, porque nós apresentamos uma proposta de reforma tributária com todos os partidos, Rede, PV, PSOL, PSB, PDT, PCdoB, também um plano emergencial antes da crise do coronavírus. Agora, na crise do coronavírus, a bancada do PT, vocês, deputados e deputadas, atuaram junto com o PSOL, com o PSB, com o PDT, com o PCdoB, com a Rede, com o PV, de uma maneira unitária. Nós conseguimos grandes avanços, evitamos retrocessos, apoiamos a micro e pequena empresa, apoiamos os governadores, os prefeitos, fizemos a batalha política, batemos na porta do judiciário. Quer dizer, nós temos combatido em muitas frentes corretamente. É isso que nós precisamos. Coragem, audácia, combater e ir para os bairros. É muito importante essa nova embocadura nas redes, muito importante bater as portas do judiciário no Brasil e no mundo, nos foros internacionais, denunciando o Bolsonaro. Muito importante a atuação na Câmara e no Senado. Certo? E muito importante, mais importante, é a militância nossa ir para os bairros, conversar com o povo, levar solidariedade ao povo, apoiar o povo nesse momento. E exigir do governo, dos prefeitos, dos governadores, do presidente da República, que proteja o povo com renda, proteja o emprego, proteja a saúde pública, dê recursos para a saúde pública e mantenha o isolamento social. Enquanto nós não tivermos segurança pelos testes ou por uma vacina, é preciso manter medidas de isolamento social. A experiência é trágica nos Estados Unidos, vejam, na Itália, na Espanha. Os países que subestimaram o coronavírus e não adotaram
o isolamento social pagaram caro. É lógico, o Bolsonaro faz o jogo, ele não dá os recursos, e aí diz que o povo está sem condições, precisa trabalhar, portanto, quer derrubar o isolamento. Mas isso é um risco de uma tragédia. Então, a minha palavra final é de agradecimento a todos que nos acompanharam, a você por esse convite, e uma boa noite para nós, dá um beijo na mãe, viu? E vamos em frente. Tá Vamos bem, à pai. luta. Te amo muito. Um beijo Beijo. no coração. Continue Beijo, com essa mente brilhante. Um abraço. Boa Obrigado, noite. Bom final de obrigado. semana. Beijo. Até mais. Até mais, pessoal. Obrigado pela companhia de vocês, pela presença. Um abraço a todos aí. Forte abraço, pessoal. Bom final de semana.